Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Patrick Bray, que teve seu contrato rescindido com o Cruzeiro junto no bid da CBF, o dinheiro que entrou da venda do Kaká, onde o Elber, ex-Cruzeiro, está jogando atualmente e será que ele seria uma boa para a Raposa, e também o caso do Vitor Bueno, que é um jogador que está encostado no São Paulo e o Cruzeiro tem direito de pelo menos 2 atletas da equipe paulista, além do caso envolvendo o Leandro Castan, que deve sim definir seu futuro ainda nessa semana. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de começarmos, se liga nessa dica que eu tenho para você. E se você está curtindo esse vídeo, eu tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News e esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Iremos começar falando sobre o caso do Patrick Bray, onde assim, já na tarde dessa última terça-feira, foi publicado de forma oficial no bid da CBF que o jogador não pertence mais ao Cruzeiro. Bom, essa notícia de rescisão de vínculo, que praticamente ali, desde o término da Série B no final de janeiro, era algo que já estava bem próximo de acontecer. Porque pelo menos o Cruzeiro não vai ter que pagar o mês de salário dele referente a março e ainda tinha que quitar algumas dívidas com o jogador. Que até o momento não foi informado qual que é esse valor, né? Mas assim, o certo é que tem pelo menos mais uns 3 salários atrasados. Eu diria que é algo próximo de 200 mil reais. Bom, o Patrick Bray chegou no Cruzeiro lá no início de 2018, após uma boa campanha pelo Tupi no campeonato estadual. Chegou junto com o Renato Kaiser e tudo mais, mas o Renato foi emprestado e o Patrick Bray em 2018 teve 13 jogos pelo Cruzeiro, naquela época com o Mano Menezes e tudo mais, que gostou um pouco do jogador. Não teve um desempenho muito do que estávamos esperando. Foi emprestado para o Curitiba em 2020 e no ano passado até chegou a jogar no Ferroviária, no Campeonato Paulista, e teve um destaque, que o Adilson Batista pediu o jogador. No final das contas foi o Anderson Moreira que deu mais algumas chances ao jogador, mas no final das contas o Filipão até acreditou um pouco no Patrick. Ele jogou outros 10 jogos sob o comando do Felipe e assim, também não agradou os torcedores e muito menos o treinador. Que, nossa, a questão defensiva do Patrick Bray é algo que prejudicou demais o Cruzeiro na última Série B, porque se for pensar, olhar os números, ele contribuiu com 4 assistências, que é um número interessante se for pensar, mas assim, só em jogo igual aquele de cabeça já lembro, né? Contra o Guarani, entregou 2, ou seja, realmente não compensou essas assistências, porque no final das contas ele não defendeu absolutamente nada. Outro assunto importante é do caso do Kaká, ele que também teve o seu contrato rescindido, né, com o Cruzeiro de forma oficial no bid da CBF. Esse também que já anunciou a sua venda para um clube lá do Japão há um bom tempo. Já caiu outros 3 milhões de reais nos cofres do Cruzeiro, que é referente a essa primeira parcela do jogador. Que, lembrando, ele foi vendido por 13 milhões, mas o Cruzeiro só vai ter direito a 6, porque um percentual é um clube que revelou ele, e também tem um caso que tem 10% do próprio atleta, ou seja, no final das contas foi 6 milhões. Que o Cruzeiro vai receber outros 3 somente no início de 2022. E isso, assim, em relação às parcelas, igual vendeu o Kaká, o Orejuela, porque até entendo o Cruzeiro que realmente nessa época de paralisação do futebol, são poucas as equipes que têm realmente um caixa bom para pagar, sei lá, 13, 14 milhões de reais à vista. Infelizmente só foi a única saída que o Cruzeiro encontrou, mas assim, pelo menos já tem esses 3 milhões, importantes demais para pagar a folha salarial desse mês de março que já venceu, beleza? Outro assunto importante é a respeito do Leandro Castan, onde saiu assim uma matéria da ESPN
falando que o jogador já definiu o teto estabelecido que ele quer receber nessa temporada. E só aguarda assim, se o Vasco vai aceitar ou não. Porque ele já demonstrou interesse de continuar na equipe lá do Rio de Janeiro, mas se o Vasco falar que está alto demais o salário e tudo mais, ele deve sim procurar um outro clube para jogar. Que não foi divulgado qual foi o teto que o Vasco estabeleceu, ou assim, o salário que ele recebia antes e quer receber agora. Mas o Cruzeiro é um dos clubes que vem sondando a sua situação, que lembrando, o Ceará também surgiu muitas especulações na última semana de que estaria monitorando a situação do Leandro. Bom, ele que no ano passado disputou outros 48 jogos pelo Vasco, ou seja, foi o titular absoluto, que teve uma campanha muito ruim no Brasileirão, o Vasco, e acabou sendo rebaixado. Ele que já possui seus 34 anos de idade e chegaria para ser o titular absoluto nessa posição. Que, igual eu já disse para vocês, o Cruzeiro só precisa de contratar mais um zagueiro caso o Manuel não continue. Porque tem vínculo se encerrando já no mês de junho. E assim, iríamos ficar apenas com o Eduardo Brock, Ramon, o zagueiro Paulo e o Léo, que ainda nem voltou de contusão. Mas se o Manuel continuar, eu acho que o Cruzeiro deveria focar, sei lá, em aumentar o salário do jogador, porque praticamente o Leandro Castanho e o Manuel devem receber a mesma coisa, beleza? E vocês, acham que seria uma boa, caso assim o Cruzeiro perdesse mais um zagueiro para essa temporada, contar com o experiente Leandro Castanho? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Mais dois jogadores assim que eu vi alguns torcedores me perguntando nessa semana que o Cruzeiro poderia contratar. Bom, o primeiro deles foi no caso do Elber, ele que já possui seus 28 anos de idade e teve uma passagem muito longa aqui na Toca da Raposa. Lembrando, ele teve as primeiras chances no final de 2011 para 2012 e ficou no Cruzeiro até 2017, se eu não me engano, beleza? Bom, ele que é revelado aqui, chegou, sei lá, no Sub-16, desde 2007 até 2017 ficou na Toca da Raposa. Depois se transferiu para o Bahia e eu pensava que ele ainda estava por lá. Bom, e ano passado foi o melhor ano, assim, disparado na sua carreira. Acho que só perde para 2015, que ele foi emprestado para o Sport, marcou 12 gols. Mas em 2020 foram 44 partidas pelo Bahia, na Série A, e marcou 8 gols, que chamou a atenção de um clube também japonês, que é o Yokohama Marinos, alguma coisa assim, que inclusive é rival do time lá do Kaká. Por lá ele já disputou 3 jogos, não marcou nenhum gol, e assim, ou seja, está emprestado por lá, não deve mais voltar ao Brasil tão cedo. E justamente por conta disso, pode descartar a sua contratação, ao menos até terminar o seu contrato por lá. E esse que foi mais um jogador que foi vendido, e o Cruzeiro tem sim uma taxa de mecanismo de solidariedade, que eu diria que é mais do que 5%, mesmo não tendo mais nenhum percentual do jogador. Caso você queira saber um pouco mais disso, eu fiz um vídeo ontem falando a respeito da Arrascaeta, que jogou aqui no Cruzeiro mais do que 5 anos, e será que o Cruzeiro tem direito de percentual dele? Que assim, você vai entender muito bem esse novo mecanismo de solidariedade da FIFA. Vou deixar o card aqui aparecendo agora. E só falando dos números, pelo Cruzeiro, ele disputou mais do que 75 partidas e marcou outros 6 gols, além de ter contribuído com outras 4 assistências. E ganhou o título do Campeonato Brasileiro de 2013-2014, além da Copa do Brasil de 2017. E o último jogador desse vídeo é no caso do Vitor Bueno. Bom, eu vi num vídeo no canal do Nicola nessa última semana, onde o jornalista afirmou que o São Paulo não tem interesse de continuar com o atleta. Isso desde quando era o Fernando Diniz que estava comandando a equipe, mas agora com o argentino Crespo, ele assim, entrou em apenas um jogo dos 5 que o São Paulo já disputou até o momento. E diante dessa situação, é um jogador que tem um salário um pouco acima do que o São Paulo está esperando e deve sim emprestar o jogador. Vale lembrar que ele chegou lá no São Paulo em 2019, que foi uma troca assim, meio que com o Raniel e tudo mais um valor envolvido, que o Raniel foi para o Santos e o Vitor Bueno para o São Paulo. Começou muito bem nesses primeiros 2 anos, onde somando todas essas passagens, já tem mais do que 88 jogos, marcou 10 gols e deu outras 6 assistências. Ele que surgiu muito bem pelo Santos nos anos de 2015 e 2016, e no final das contas ainda foi para a Europa jogar no Dinamo Kiev da Ucrânia. Por lá não teve muito destaque, apenas 3 jogos, e voltou ao Brasil, mais especificamente para o São Paulo. Ele que joga numa posição muito interessante, porque ele joga tanto de meia centralizado quanto de ponta direita, que é 2 setores que o Cruzeiro deve buscar mais algum jogador para essa temporada. Porque apesar de já termos muito nessa posição, por exemplo, o meia já tem o Marcinho, o Claudinho e o Marco Antônio, mas você não olha assim para nenhum e fala, nossa, esse cara vai ser o titular absoluto.
Mas o Vitor Bueno sem dúvida seria, e tem que ver se o São Paulo toparia de emprestar o jogador. E bom, você deve estar perguntando, por que esse cara está falando do Vitor Bueno, não deve jogar aqui nunca. O Cruzeiro, que na venda do Orejuela teve 2 jogadores que vão ser emprestados pelo São Paulo ao Cruzeiro nesse ano agora de 2021. Que ainda não se sabe se vai ser algum jogador da base, mas é bem provável que pelo menos um seja da equipe profissional. O São Paulo que está fazendo muito isso, que já garantiu um jogador para o Vasco, que emprestou o Benítez, e vai jogar na equipe paulista, não na equipe carioca. Um jogador da base foi emprestado para lá. E o Fluminense também já pegou o Hudson e também deve ter direito a mais uma contratação. Espero assim que o Cruzeiro possa escolher bem, até porque assim, o São Paulo deve pagar um percentual desses jogadores, ou seja, o salário não ficaria tão pesado para a Raposa, trazendo um jogador nível de Série A. E vocês, acham que o Vitor Bueno seria uma boa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. E queria pedir para vocês se inscreverem no meu outro canal, que eu vou deixar aqui o card aparecendo na tela agora. Eu fiz um vídeo contando a história da Sada, aquela mesma empresa que patrocina o vôlei do Cruzeiro. E caso vocês queiram, deixar o card aqui também, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!